Questão OBA de 2020, nível 3. Então vamos resolver a questão. Primeiro vamos ler a questão. As lâmpadas da rua em geral são idênticas, isto é, têm a mesma potência, por exemplo, 500 watts. Mas aquela que está pertinho de você brilha muito mais do que outra igual, mas que está a 5 quarteirões de você. Na figura temos a constelação de Órion e nela temos as estrelas Alninon, indicadas pela seta contínua, uma das Três Marias, Bellatrix, indicada pela seta tracejada, e ambas têm o mesmo brilho. A pergunta: o que podemos afirmar sobre a potência em astronomia chamamos de luminosidade dessas duas estrelas e suas distâncias de nós? Coloque V para verdadeiro ou F para falso na frente de cada afirmação. Bom, então a questão trabalha conceitos de brilho e luminosidade básicos, mas que eram importantes de você saber antes de resolver a questão. Mas vamos, portanto, resolver então a questão. A letra A diz: se tem o mesmo brilho e se estivessem à mesma distância, tem a mesma luminosidade? Bom, se elas estivessem na mesma distância e tivessem o mesmo brilho, era lógico que elas teriam a mesma luminosidade. Se a gente parar para pensar, o brilho ele está associado diretamente com a distância que a estrela tem até nós, enquanto a luminosidade é uma grandeza intrínseca da estrela, ou seja, ela pode ser uma estrela que está muito distante, ela é muito luminosa, porém no nosso planeta, ela comparada com outra que está mais perto, ela não pode ter um brilho tão grande. Então é importante saber que o brilho está relacionado à distância e a luminosidade não precisa dessa métrica. Então no caso aqui seria verdadeiro, se a gente considerar que elas tivessem a mesma distância e se tivessem o mesmo brilho. A letra B diz o seguinte: então, embora tenham o mesmo brilho, as luminosidades delas podem ser diferentes. Bom, isso é verdadeiro. É basicamente o que eu tinha falado antes. Então, uma distância pode ser muito luminosa e está muito distante. E outra estrela não ser tão luminosa e está mais perto. Então, o que vai acontecer é que elas vão ter o mesmo brilho. A letra C, então, diz: se a Alninon estiver 5 vezes mais distante que Bellatrix, então ela é mais luminosa. Bom, então era uma questão também associada a esses conceitos. Se você acertou as duas primeiras, a letra C com certeza você teria acertado. Então é basicamente o que eu já tinha explicado para vocês. Então se ela estiver muito mais distante e tiver o mesmo brilho, é óbvio que ela vai ser muito mais luminosa. Então aqui também você teria que escrever verdadeiro. A letra D diz: se elas têm o mesmo brilho, então elas têm a mesma luminosidade e não importa a distância. Bom, esse não importa a distância que complica. Elas podem ter a mesma luminosidade e o mesmo brilho se estiverem à mesma distância. Então aqui, portanto, você teria que escrever F de falso, não é verdadeiro. Letra E, portanto, se elas têm o mesmo brilho, então elas estão à mesma distância da Terra e não importa a luminosidade delas. Bom, então também era uma questão falsa, também devido a esse não importa. Então elas podem ter o mesmo brilho e a mesma luminosidade se elas estiverem à mesma distância. E a luminosidade vai importar sim. Portanto, também você teria que marcar F de falso. Então, portanto, se a questão pedisse, a sequência correta teria que ser essa daqui. As 3 primeiras são verdadeiras e as 2 últimas são falsas.